Entre Coroas e Sombras. Doce Plebeia, Sombria Rainha, volume 1. Em cada palavra, uma escolha. Em cada capítulo, um destino. Você entrou no universo de escritos de S.C., onde as histórias ganham voz. Capítulo 7. A Rainha das Sombras. Chega com a Aurora. Começa agora. Narrado por Valerie de Azarel. Herênia, 3 dias antes da partida. Lady Morwen entrava sem ser anunciada, como sempre fazia. O som de sua bengala de prata tocando o chão de pedra soava quase como um encantamento antigo. Está pronta para fazer amigos entre flores e falsos sorrisos, minha rainha das sombras? Estou pronta para não ser moldada por eles, respondi, sem tirar os olhos do mapa sobre a mesa. Morwen sorriu com os lábios, mas seus olhos não seguiram o gesto. Vestia o manto negro dos estudiosos de magia ancestral, e seu colar com o símbolo do olho velado ainda carregava vestígios de cinzas da última cerimônia de proteção. Valdora não é só brilho dourado e discursos educados. O herdeiro deles não é tolo, segundo meus espelhos. Tem o coração dividido. Então será fácil despedaçá-lo, retruquei. Ou será que ele te fará olhar para o seu próprio? Murmurou ela, se aproximando devagar. Corações espelhados costumam se reconhecer, Valerie, até quando não querem. Eu não tenho mais coração. Meu pai arrancou o que havia e me deu uma lâmina no lugar. Morwen pousou a mão em meu ombro, leve, mas firme. Isso é o que ele quis. Mas não é o que você é. Ainda há algo dentro de você que pulsa. Eu sei, porque foi isso que decidi proteger todos esses anos. Não respondi, mas naquela noite, sozinha, sussurrei um nome antigo. Um nome que ainda doía. Valdora, chegada da comitiva. O portão norte de Valdora se abriu com lentidão cerimonial, como se o próprio reino se curvasse, mesmo contra sua vontade. Avançamos sob o sol do fim da tarde, mas meus homens vestiam negro, e eu cinza profundo. O dourado de Valdora era quente demais para a pele de Herênia. Nós viemos do frio, do silêncio, do cálculo. Cada passo de meu cavalo foi ensaiado. Cada bandeira carregada ao vento foi bordada com precisão. Nada era deixado ao acaso. À frente via a multidão reunida. Nobres, soldados, o povo. O rei me esperava no alto dos degraus do castelo, ladeado por seus conselheiros. Mas não foi ele quem capturou meus olhos. Foi o outro. O herdeiro. Edric Ravendor. Estava parado como uma estátua viva. A armadura reluzente não escondia o olhar atento, nem o leve tensionar do maxilar quando nossos olhos se encontraram. Não desviou. Ponto a favor dele. Quando finalmente desmontamos, fui guiada pelos corredores internos. As paredes de pedra tinham tapeçarias em excesso, ornamentos demais. Cheiros de flores e especiarias misturavam-se de forma nauseante. Em Herênia, aprendemos a governar com pedra, ferro e silêncio. Aqui, eles usavam perfume. Fui recebida com pompa por o rei Aldred, um homem duro, cujo cinismo escorria pelos cantos da boca enquanto discursava sobre alianças e paz. Conheci muitos como ele. Vi todos caírem, cedo ou tarde. Edric permaneceu ao lado, imóvel, como se não me observasse. Mas eu sentia o peso de seu olhar. Era o único naquele salão que me encarava sem reverência nem repulsa. E eu não sabia o que era pior. Mais tarde, já instalada na ala leste da fortaleza, retirei o vestido e fiquei apenas com a túnica leve. Minhas criadas silenciosas desataram meu cabelo, mas foi Selene, minha irmã, quem se sentou aos meus pés, com os olhos acesos de perguntas. Ele é bonito, disse ela sem rodeios. Beleza é irrelevante, respondi folheando um livro que sequer lia. Um rosto não impede um punhal. Mas ele parece... bom, gentil. Você não achou? Fechei o livro com força. Gentileza é a armadilha mais mortal. Selene calou-se, mas não pareceu convencida. E isso me irritava mais do que admitia. Mais tarde, sozinha no terraço, olhei para os jardins de Valdora sob o crepúsculo. Tudo era cuidadosamente podado, ordenado, perfeito. E ainda assim, senti que havia algo crescendo onde ninguém podia podar. Ou dentro de mim. Edric não era como os filhos de generais que me ofereceram ao longo dos anos. Não era bruto nem medroso, mas também não era maleável. E se ele fosse forte o bastante para resistir a mim? Ou pior,
Se ele fosse forte o bastante para me mudar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Isso não pode acontecer. Sabe? Se ficar encarando esse jardim por mais tempo, ele pode acabar achando que é interessante. A voz surgiu às minhas costas, carregada de um deboche tão natural que poderia ser charme ou ameaça. Virei-me com calma. Um homem estava encostado casualmente na mureta de pedra, um cálice de vinho na mão, sorriso fácil nos lábios e olhos que avaliavam tudo, inclusive a mim, despreocupado por fora. Calculista por dentro. Kael Ravendor, disse, antes que eu perguntasse. Segundo filho. Primeiro em tudo que meu irmão tenta ignorar. Que conveniente, retruquei. Esperava pelo menos um convite antes de ser invadida. Ora, você invadiu Valdora. Só achei justo retribuir a gentileza. Ele deu um gole no vinho, os olhos nunca deixando os meus. Eu gosto de conhecer peças importantes no jogo. Ainda mais quando o tabuleiro inteiro gira por causa delas. Você parece alguém que gosta de jogos, observei, mantendo o tom neutro. Eu gosto de vencer, respondeu. E de prever quem vai perder antes mesmo da primeira jogada. A forma como ele me olhava não era lisonjeira. Era estudo. E eu o reconheci por isso. Kyle não estava ali por gentileza. Estava testando o território. E o que espera descobrir, Kyle Ravendor? Perguntei cruzando os braços. O suficiente para saber se devo temer você ou me alinhar a você. Ele sorriu de lado sem pressa. Um sorriso insolente, impune e perigosamente encantador. E então, de forma inesperada, soltou um comentário ácido sobre as tapeçarias floridas do castelo. Alguma bobagem sobre cortinas que pareciam ter sido vomitadas por fadas douradas. E contra a minha vontade, ri. De verdade. Rir não fazia parte do plano. Mas escapou. Kyle pareceu notar. E não se aproveitou. O que foi ainda mais desconcertante. Havia nele algo que me lembrava de mim mesma. Alguém que nunca foi o escolhido, mas que aprendeu a manobrar nas sombras dos escolhidos. Boa noite, princesa Valerie, disse ele por fim, erguendo o cálice como se brindasse a uma guerra silenciosa. Tenho a sensação de que vamos nos dar muito bem. E então se foi, deixando no ar não o perfume de rosas de Valdora, mas o gosto seco de ferro e vinho, e a certeza de que aquele homem ainda me traria problemas. Ou soluções. Dependeria apenas de como eu decidisse usá-lo. Flash, memória fragmentada. Chovia em Erênia. Não aquela chuva leve, mas uma tempestade que fazia o castelo estremecer. Eu tinha 15 anos. Ainda usava vestidos com mangas largas demais. E acreditava, tola que era, que palavras doces podiam mudar o mundo. Ele me esperava no pátio dos fundos. O jovem guarda com olhos ternos e mãos ásperas. Sussurrava promessas que faziam minha garganta doer. Me chamou de Val, como se eu fosse feita de algo precioso e não de gelo. A gente riu naquela noite. Rimos alto demais. E alguém ouviu. Na manhã seguinte, meu pai me chamou à sala da forja. Ele estava lá, o guarda, amarrado, sangrando, ainda com meu nome nos olhos. Amor, disse meu pai em tom neutro, é o erro mais comum entre os fracos. Depois apenas um gesto, um estalo. E o silêncio. Mas o grito ficou preso dentro de mim até hoje. Foi ali que morri pela primeira vez. E onde meu pai nasceu dentro de mim. Amor, guerra, mentiras e promessas. Nos escritos de EC, toda escolha tem um preço. Gostou do capítulo? Deixe seu like, se inscreva e prepare-se. Até a próxima, onde tudo pode mudar.